Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e nesse vídeo a gente vai trazer uma análise mais psicanalítica do Superman, o Clark Kent. Um planeta muito distante chamado Krypton estava se explodindo pelos ares, estava acabando, mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo agora. Não, brincadeira. Lá viviam Jor-El e a Lara. Eles tinham um filho que eles chamaram de Kal-El, e para salvar a vida desse filho, eles colocaram ele numa nave e enviaram para um planeta chamado Planeta Terra. Essa nave com esse garotinho foi encontrada por uns fazendeiros muito humildes, porém muita gente boa também. Ele acabou sendo criado com o nome de Clark Kent. Clark foi muito bem acolhido pela sua família adotiva aqui na Terra, mas ele acabou notando que ele era diferente das outras crianças, fazendo com que seus pais tivessem que explicar toda a situação de terem encontrado ele. E isso gerou muito medo por ele não saber suas origens de verdade. Ele acabou sentindo sozinho, por saber que ele era diferente e não conseguia encontrar nenhum tipo de relação com quem ele realmente identificasse que fosse como ele. Isso tudo gerou nele um senso de responsabilidade também muito cedo, porque ele acabou tomando consciência de tudo que ele era capaz e ele teve que se autodisciplinar, claro, com o auxílio da Martha e do Jonathan, seus pais adotivos, que fizeram um papel super importante nessa formação de caráter dele na adolescência. E dessa forma ele foi tendo um senso de responsabilidade muito forte e tendo que ponderar suas ações, do que seria certo, o que seria errado e quais as formas mais adequadas de agir, sabendo que ele tinha um poder sobrenatural, um poder alienígena, como se fosse um deus para muita gente. Conforme ele foi crescendo e se adaptando consigo mesmo, ele foi fazendo escolhas que estavam muito embasadas nos valores e na moral e em todo o caráter que a família dele tentou passar de alguma forma. A Martha, por exemplo, por mais que ela não tenha superpoderes, ela acaba sendo uma das super-heroínas principais do universo da DC. Porque toda essa criação amorosa que ela dá pro Clark Kent, que mais tarde vai se tornar Superman, foi crucial para que ele fosse mais afetivo e atencioso e não fosse simplesmente um maluco que quisesse destruir a Terra. Ele conseguiu se conectar com esse mundo e toda essa educação recebida com muito amor acabou colaborando para ele escolher o caminho do bem, escolher o caminho do super-herói. Focando na Martha, vamos trazer uns conceitos bem bacanas do psicanalista Winnicott, que fala sobre a mãe suficientemente boa. Ele não está falando daquele senso comum de o que é ser uma boa mãe, o que é ser um bom pai. E ele também nunca falou que existe a mãe perfeita, aquela que a gente vê em comercial de margarina. O que ele está querendo propor com mãe suficientemente boa é aquela mãe que ela atende às necessidades do filho, com tudo que ele precisa e mostra uma visão de mundo para ele mais clara, porém ela nunca anula a personalidade e a subjetividade desse filho. Ela deixa também certos resquícios de independência, dependendo da idade, claro, e conforme ele for crescendo, vai soltando as rédeas. Ou seja, a mãe suficientemente boa para o Winnicott não vai ser aquela que não vai fazer nada e vai acabar sendo negligente, e também não é aquela que vai fazer demais e vai acabar sendo super protetora. Ela vai ser aquela que vai saber dosar o meio termo para dessa forma trazer um certo aconchego e ao mesmo tempo uma certa realidade para a criança e para o crescimento dela. Claro que isso não é uma tarefa fácil, exige uma autoanálise o tempo inteiro e certas perguntas de será que meu filho ele já tem idade suficiente para entender que isso que ele está fazendo é certo ou errado e deixar ele tomar essas próprias decisões. E isso a gente vê muito bem quando ele começa a se descobrir como um ser que não é desse mundo e ele tem total liberdade de escolher o que ele vai fazer com esses poderes. Eles dão todo aquele amparo inicial para ele e assim que ele vai crescendo e evoluindo, ele vai podendo ter suas próprias decisões a respeito dele mesmo, sem ter uma imposição ou algo sufocante ao redor dele. Mesmo depois de adulto, e apesar de toda essa criação muito bem ponderada da família Kent, ele acaba sendo um adulto meio inseguro, porque afinal ele não pertence àquele mundo e ele tá ali como um intruso, por mais que ele considere aquilo como lar, e por mais que ele tenha uma vontade de proteger, ele ainda se sente meio que um peixe fora d'água. E isso é total um contraponto no alter ego de Superman que a gente tem, porque o Superman nos passa toda aquela energia grandiosa, aquele poder e aquela sensação de controle e de conhecimento de si, e de literalmente todo aquele pacote que vem junto com o super-herói. E quando a gente olha pro Clark Kent, a gente vê um cara que, por mais que não seja desse planeta, tem muitos traços humanos e características sensíveis que tem um olhar mais
especial para certas situações. Afinal, o fato dele ter sido criado por humanos trouxe de brinde para ele essa instabilidade emocional que é tão comum na raça humana. Essa instabilidade acaba sendo perigosa muitas vezes, até porque em representações como no Injustice, a gente vê todo aquele plano que o Coringa faz, onde ele sequestra a Lois Lane e faz ela de refém e tal, e daí ele acaba fazendo o Superman alucinar ali que a Lois Lane é o Apocalipse e ele acaba matando a Lois Lane quando ela tá grávida do próprio filho. Tudo isso por um plano do Coringa, enquanto a família dele estava sequestrada, enfim, estava tendo todo um rolê ali com pessoas que ele se importava e que ele estava inserido diretamente nisso, trazendo essa instabilidade que a gente falou agora há pouco. Isso tudo colaborou para um Superman totalitarista. Ele acabou adotando um regime político totalmente ditatorial, onde ele tivesse no controle de absolutamente tudo e puniu também as pessoas envolvidas naquilo de uma forma não muito heróica. Essa resposta totalitária que ele teve para as tragédias que estavam acontecendo na vida dele foi um mecanismo de defesa, para de certa forma compensar toda essa falta de controle da situação que ele teve, fazendo ele focar isso em outro objeto, que no caso seria o poder político ali que ele estava instaurando. Ou seja, na psicanálise, quando alguma vivência acaba impactando o sujeito e despertando sentimentos inconscientes, provocando reações mais irracionais na pessoa, ela ativa esses mecanismos de defesa para tentar proteger o ego de um possível prejuízo ou desprazer psicológico. Bom, nesse vídeo você entendeu um pouquinho sobre o conceito de mãe suficientemente boa do Winnicott e também demos uma pinceladinha em mecanismos de defesa proposto por Freud. Devido às várias representações do Superman, tanto em HQs, filmes e jogos, daria para fazer uma parte 2 com mais conceitos psicanalíticos envolvendo ele. Se você gostou, deixa um like para eu saber e aí fazer essa parte 2. E como sempre, tem mais links aqui na descrição para você se aprofundar ainda mais sobre esses conceitos, links de profissionais falando sobre isso. Também tô deixando o link de sugestão de uma página de memes para quem gosta de super-heróis, de games, bem bacana ali do Instagram. Como eu já expliquei em outros vídeos, o YouTube não recomenda vídeos de canais pequenos, então se você gostou, por favor, mostra pra alguém que você acha que também vai gostar. É isso aí, muito obrigada. Tchau!